Mas veja, vamos lá. Quando eu comecei a responder o Roberto, por que eu comecei pelo internacional e vim pro nacional? Porque, veja, o Brasil é um país de capitalismo dependente, perfeito? O que é que significa isso? Explicando de maneira bem rápida e bem sintética. Existe capitalismo no mundo inteiro. Porém, nesse mundo, existe uma divisão internacional do trabalho em que os países cumprem funções diferentes. Então, existe capitalismo no Brasil, existe capitalismo na França, existe capitalismo na Bolívia, existe capitalismo na Coreia do Sul. Só que o tipo de capitalismo não é o mesmo, dado que são países que cumprem funções diferentes na divisão internacional do trabalho, né? Fazer o debate sobre a desnacionalização da economia brasileira, o domínio dos monopólios estrangeiros, a dependência tecnológica, a expropriação de riquezas naturais do país é fundamental e é parte de um processo de luta pela Revolução Brasileira. É parte de um processo de enfrentar a exploração contra a classe trabalhadora do Brasil. Porém, o nacionalismo em si, ele tem um problema, que é, ele é muito preso a tentar remodelar o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então, pode ser que, por exemplo, o Brasil deixasse de, ao invés de exportar o café in natura e comprar a cápsula, como a gente faz hoje, tentasse produzir aqui dentro. Isso não significar melhora para a maioria do povo brasileiro. Como? Exemplo concreto, simples e objetivo. Imagina que a gente deixa de exportar o café in natura e tem todo um processo de incentivo de crédito, de proteção de mercado, de incentivo fiscal para processar aqui o café industrialmente para produzir a cápsula. Beleza. Os trabalhadores das fábricas que produzem a cápsula do café estão ganhando R$1.000 de salário. Veja. Aquela riqueza que estava indo para fora deixou de ir. Mas em consequência disso, este bolo não tá ficando com o povo brasileiro, tá ficando com um capitalista interno. Então você trocou o polo da exploração. Antes o polo da exploração era fundamentalmente uma empresa estrangeira, agora virou o capital nacional. Só que a classe trabalhadora continua fodida. Exemplo prático disso, o governo Geisel. O governo Geisel foi um governo nacionalista, de direita, que foi fundamental, por exemplo, no avanço do complexo petroquímico no Brasil. Dito isto, a maioria do povo brasileiro continuava com emprego merda, morando mal, sem conseguir pagar um gás de cozinha. Por exemplo, eu lembro, eu pequeno, quando minha mãe, morando em Recife, na favela da Borborema, ainda tinha no quintal um fogão a lenha. Porque o gás de cozinha era muito caro, e na hora de cozinhar, por exemplo, feijão ou macaxeira, que demorava mais tempo no fogo, para não gastar o gás, usava o fogão a lenha. O fogão a gás era para coisas mais rápidas, para ver se o botijão de gás durava 4, 5 meses. E o Brasil, uma indústria petroquímica significativa. Hoje é a 6ª maior do mundo. Né? E nem por isso o povo está pagando um gás barato. Então, veja, eu sou simpático a ideias nacionalistas. Meu livro mais recente, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial na obra de Guerreiro Ramos, é sobre o mais importante sociólogo nacionalista da história brasileira, que é o Alberto Guerreiro Ramos, que foi deputado pela Guanabara, né, pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que foi um dos membros do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi o órgão de estudos de produção nacionalista da realidade brasileira mais importante do pré-golpe. Enfim, sou simpático a ideias nacionalistas. Agora, há um nacionalismo burguês que quer só mudar o eixo da acumulação. Então ele quer tirar esse eixo da acumulação de fora das multinacionais e colocar o eixo da acumulação aqui para dentro. Mas não está preocupado com as condições do povo trabalhador. Ele troca cadeira, mas não resolve o problema. Exatamente. Eu reivindico um nacionalismo revolucionário. Que não basta só a gente falar do domínio das multinacionais na economia brasileira, da expropriação dos recursos naturais brasileiros. A gente precisa também falar de quem, no Brasil, vai controlar essa riqueza, vai se beneficiar dessa riqueza. E aí vou lhe dar um exemplo bem concreto e objetivo. O Brasil tem uma das coisas boas do país é que ele tem uma disponibilidade muito grande de geração de energia hidrelétrica, né? Boa parte das hidrelétricas no Brasil, investimento já foi amortizado. O que é que significa isso? Se investiu muito dinheiro para construir a hidrelétrica, a barragem, não sei o quê, Já se pagou. já se pagou.
teoricamente, neste momento, a gente deveria estar vivendo um momento de queda generalizada do preço da energia elétrica. Deflacionário o valor, porque né? é isso. Acabou, Sim. já pagou Energia todo o de graça pro investimento brasileiro e tal. ali. Isso seria fundamental porque as pessoas falam que a China se industrializou muito por causa de mão de obra barata. Isso é uma besteira. Do ponto de vista do custo da força de trabalho no terceiro mundo, porque o padrão de comparação é isso. É claro que a força de trabalho na China era mais barata que nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. Mas o padrão de comparação era o custo da força de trabalho na China com os outros países da Ásia, com a África e com a América Latina. Sim. O custo da força de trabalho da China não era barato. Sério? Desde o começo, assim, Desde não? o começo. Mas Não lá tinha uma exploração da mão de obra lá, não tinha? Exploração tinha, mas veja, custo da força de trabalho. Vamos pegar... Exploração é preço também, tá recebendo pouco ali. Tudo bem, mas veja, o custo da força de trabalho é um custo relativo, vis-à-vis outros países. Se você for comparar com os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e Coreia, é claro que todo o terceiro mundo, o custo da força de trabalho é barato. Uhum. Mas o padrão de comparação... Em relação ao terceiro mundo, lá é... Não era barato, nunca foi. Inclusive a Índia é muito mais barato, a Etiópia, a Gana, a Nigéria, etc, etc. Mas lá na China eles falavam que eles trabalhavam mais. Mas peraí. 7/0 lá, Já- por já exemplo. Tempo e não tem lei trabalhista. Não, isso- não pode nem reclamar lá. Isso não é verdade. Ó. A China é um dos países que mais tem proteção do trabalho no mundo. Mas já a gente vai entrar lá. Tá. Mas tá. antes de entrar na China, porque eu citei a China? Uma das coisas que a China possibilitou se industrializar foi que a China manteve a energia barata. Então ela privatizou vários setores, mas não o setor da energia, e garantiu que a energia para atividades produtivas fosse muito barata. Isso incentiva cadeias produtivas, porque a partir do momento que a energia é barata para o conjunto da população, você libera renda para consumo interno. Né? Então a pessoa, ao invés de pagar, eu pago 500 conto na conta de luz, tá ligado? Se eu pagar 100 conto na conta de luz, pô, eu ia sair mais com o cinema, com a minha esposa, eu ia mais num bar. Agora, tomar cerveja agora não, que eu tô de dieta, mas eu ia comprar uma roupa, enfim, mercado consumidor. Circular a grana. Circular a grana. De todo jeito ela ia rodar. Perfeitamente. E para atividades produtivas importantes e estratégicas, né? Mas, por exemplo, neste momento, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo no Brasil por um motivo fundamental. A produção e distribuição de energia elétrica está toda privatizada para empresas estrangeiras. Caso clássico, chocante e emblemático é o caso da Enel São Paulo, que hoje quem manda na Enel é o governo da Itália. O governo da Itália decidiu que quer melhorar sua balança de pagamentos, deu uma ligação e mandou, ó, Enel, aumenta a taxa de lucro aí, que a gente está precisando de mais entrada de riqueza. Aí a Enel corta trabalhadores, afrouxa a manutenção, Põe reduz uma bandeira custo vermelha. e tal, para aumentar a taxa de lucro. Se a gente nacionalizasse todo o setor elétrico, nacionalizasse no sentido de capitalistas brasileiros, isso garantiria a redução da taxa? Não necessariamente. Entende? Então é por isso que o nacionalismo é um ponto importante. Mas é um ponto importante frente à pergunta, certo? Controle nacional para que classe? Porque dá para você nacionalizar tudo e continuar uma merda. E continuar um preço absurdo, e continuar um serviço ruim, e continuar um serviço caro. Então tem esse elemento também. O nacionalismo é massa. Agora, ao meu ver, a questão é um nacionalismo revolucionário para aí sim resolver de verdade as questões, porque a gente já teve governos nacionalistas, como o caso do Geisel, que foram governos nacionalistas, mas nacionalistas antipopulares. Pró-burguesia ali. Pró-burguesia, exatamente.